Boa tarde, terceiro ano. Esse é o nosso primeiro vídeo e nós vamos tratar dos temas relacionados com a apostila na primeira semana, né? Para isso, então, nós vamos colocar aqui na tela a apostila. Eu chamo a atenção ainda para o fato de que esse vídeo não substitui os vídeos produzidos pela Secretaria de Educação, que são de grande qualidade e que eu recomendo para quem não assistiu que assista, tá? E que são apenas uma complementação à correção dos exercícios, né? Ao nosso trabalho de tutoria. Então, o tema são as resistências e conflitos na Primeira República e os embates políticos e culturais. E a primeira questão que se coloca é que, em 1889, através de um golpe militar, o Brasil mudou de monarquia para república, né? O que seria isso? Seria a mudança de um regime em que o rei é decidido pelo nascimento, né? Que o governante é decidido pelo nascimento, para um regime em que o governante é decidido pelo voto, né? Só que, nesse primeiro momento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder, entre aspas, né, do movimento, foi entronizado naturalmente como presidente e, em seguida, foi eleito o Marechal Floriano Peixoto, que foi acompanhante do Marechal Deodoro da Fonseca. E, nesse momento, então, a república que se instaurou foi uma república de teor autoritário, tá? Uma república muito pouco democrática, a ponto de o Lima Barreto, que era um escritor da época, dizer que o Brasil tinha mudado do estado de fazenda para o estado de sítio, porque chega a uma certa altura que o Floriano Peixoto decreta o estado de sítio, que é uma instituição especial para quando o país se sente ameaçado, então decreta-se o estado de sítio e todos os direitos democráticos, nesse momento, são anulados e o Exército pode tomar todas as decisões que forem necessárias para defender o país, certo? Então, o estado de fazenda seria por quê? Porque durante o Império, as fazendas eram a unidade mínima de poder, né? E no século XX, essa instituição da fazenda como unidade mínima de poder, ela ainda permanece, de certa maneira. É o que vai dar origem ao coronelismo, que a gente ainda vai falar, tá? O que são os coronéis? Coronéis são pessoas que, durante os anos 30 a 40 do século XIX, 1830 a 1840, foram entronizados nessa função pela existência da Guarda Nacional. O que aconteceu entre 1830 e 1840 para surgir uma Guarda Nacional? Dom Pedro I abdica em 1831 e deixa em seu lugar o filho de 5 anos, Dom Pedro II. Né? E aí assume, no lugar dele, uma junção de pessoas, né? E essa turma que está governando, ela tem problemas de manter o país equilibrado. Tá? Nesse momento, entre os anos de 1831 e 1840, o Brasil correu seríssimo risco de se desmontar em várias pequenas repúblicas. Houve rebeliões na Bahia, no Pará, houve rebeliões no Rio Grande do Sul, né? Houve rebeliões em vários estados que estavam insatisfeitos com a troca de governo, né? Você tirou um imperador que era naturalmente detentor desse poder para colocar uma junta de pessoas, entre aspas, aleatórias, né? Que essas pessoas, que esses revoltosos não reconheciam como tendo direito de governar. Então, essa situação foi muito difícil e, para resolver ela, inclusive em 1840, nomearam Dom Pedro II como maior de idade aos 14 anos. A legitimidade dele como filho de Dom Pedro I garantia que essas pessoas não se rebelassem contra o seu poder, tá certo? Então, essa Guarda Nacional, entre 1830 e 1840, não havia um exército no Brasil. Tá? O exército nosso era o exército português. O exército português vai embora, o que é que fica no lugar? Não havia um exército. Tá? E para guerrear contra essas revoltas, havia que ter uma força armada.
Então, o que que essa junta militar, essa junta, aliás, militar não, essa junta de poder decidiu? Nomear pessoas com cargos, com patentes militares, criando assim um exército informal chamado de Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, como é que ela funcionava? Um grande fazendeiro que tivesse condições de armar 5.000 homens seria, por exemplo, um tenente. Um outro acima dele que tivesse capacidade de armar 10, 15 mil homens seria um capitão. E aquele acima desses que tivesse capacidade de armar muitos mais homens seria o coronel. Então, o coronel era a patente mais alta e esse homem representava um homem que tinha poder regional, tá? E aí as patentes iam diminuindo. Então, esses homens, desde 1830 até 1900, eles permaneceram com essas patentes de coronel. E isso significava que eles tinham, debaixo da guarda deles, milhares de homens treinados e armados, tá? Que tinham poderes muito vastos. E esses homens vão continuar tendo esse poder mesmo depois que vem a República, certo? Então, esses são os coronéis do coronelismo. Eles vão apenas adaptar esse poder que eles já tinham durante o Império para a República, tá? Aí, quando a República surge com aquela tentativa de expandir o voto, né, de mais pessoas votarem e tal, porque o Império também tinha voto, e esses coronéis também trabalhavam com esse voto, tá? Só que naquela época o nível de votação era muito menor, muito menos pessoas podiam votar. Então eles não tinham todo esse poder de arranjo e rearranjo de voto que eles vão ter durante a República Velha. A República Velha entre 1889 até 1930, tá? Depois daí a República Nova. Então a República Velha, esses coronéis, eles vão começar a trabalhar com esse potencial de votos que eles têm. Eles têm debaixo deles e debaixo desses camaradas que nós vamos chamar de jagunços, né? O que são jagunços? São esses homens armados pelo coronel para trabalhar para ele, tá? Nós temos aí milhares de pessoas trabalhando para o coronel. O país é eminentemente rural, poucas pessoas têm acesso à terra. Essas pessoas que têm acesso à terra são os coronéis e eles colocam as pessoas para trabalhar para eles como meeiros, né? Ou então mesmo como simples empregados. Então, eles vão controlar a votação através da força, e isso é chamado de voto de cabresto. Por que voto de cabresto? Porque na época ainda fizeram uma charge representando o coronel levando os seus eleitores para votar. Deixa eu procurar essa charge aqui para a gente ver. Então, como o coronel praticamente pegava aqueles eleitores e levava na urna para votar como se fosse um animal, né, fizeram a charge do voto de cabresto. O que é cabresto? Aquilo que segura a cabeça do animal e que vai levar lá. Tá vendo? A charge está aqui, ó, o voto de cabresto. Tá? Essa charge é muito antiga. Olha aqui o coronel e os seus jagunços. Tá? Essa charge é muito antiga, da época, né? E ela representa, então, esse político levando o eleitor como um burro para votar no voto de cabresto, certo? Então, isso é o coronelismo, é uma das partes do coronelismo, a parte mais baixa. Tá? Entre o coronel e seus eleitores, porque também tem eleitores na cidade, existem pequenas cidades nessa época que começam a desenvolver um certo comércio, uma certa liberdade em relação ao coronel. Para essas pessoas, o coronel vai usar uma figura que é chamada de cabo eleitoral. Cabo, repare a patente, né? Cabo é uma patente militar. Então, o cabo eleitoral é porque o coronel é coronel, e bem abaixo do coronel está esse cabo, que vai fazer a propaganda para o coronel para eleger o candidato que o coronel quer eleger, tá certo? Esse cabo ele vai funcionar principalmente nas cidades. Como eu já disse, no campo, o coronel ia na marra. Dentro das cidades, o cabo trabalhava com
ameaça ou com premiações, tá certo? Então, o coronel tinha poder dentro da sua fazenda e dentro da cidade a partir dos seus cabos eleitorais. Ele congregava, então, um pacote de votos e esse pacote de votos ele vendia para os governadores. Como assim? O cara queria se eleger como governador. Ele entrava em negociação com vários coronéis, esses coronéis garantiam para ele uma quantidade X de votos e esse governador era eleito. Tá certo? Essas relações, né? O que o governador tinha que dar em troca? Cargos, obras, ponte, escola, estrada, etc. Todo tipo de obra que era vinda do governo, os governadores aqui faziam. Até hoje, se a gente for pensar, o sistema lembra muito isso. Né? Quantas vezes a gente vê deputado fulano de tal trouxe para Ponte Nova, isso assim, trouxe dinheiro, trouxe obra, trouxe coisa. Né? Então, de certa forma, isso ainda está muito presente. Tá? E isso se chama clientelismo. O que é clientelismo? A troca de favores entre o político e o eleitor. Tá certo? Bom, esses coronéis, então, os votos que os coronéis conseguiam juntar eram vendidos, entre aspas, para os governadores. Os governadores, por sua vez, se juntavam num colegiado. E nesse colegiado, eles iam se reunir e conversar para decidir quem seria o presidente. Isso aí vai se chamar de política de governadores, porque os governadores se reuniam, se organizavam, elegiam um presidente, e esse presidente, que era eleito ali, não eleito pelo voto, tá? O presidente era por voto indireto, só os governadores votavam, esse presidente ia devolver o favor de ser votado, de ser eleito, em forma de obras para esses governadores e para os coronéis que estavam lá atrás. Tá certo? Então, tudo isso aí era o regime político do Brasil na primeira República. Tá? E tudo muito voltado, muito antigo, tudo muito recendendo a práticas que já vinham desde o século XIX ou até antes. Né? E se a gente for pensar bem, e isso é o pior, muito disso aí ainda está presente nos nossos dias de hoje. Vocês conseguem imaginar essa situação no dia a dia de vocês? Essa é uma questão que eu deixo para vocês responderem. Então, ficamos aqui. Até a próxima.